Olá, vamos mergulhar hoje num tema fascinante, o mecanismo prático por trás da chamada lei da atração. A gente vai desvendar como, exatamente, a nossa mente consegue sintonizar e, de certa forma, amplificar a realidade que a gente vive. Vamos entender a física por trás disso. Bem, para começar, vamos só relembrar o nosso ponto de partida. A gente já estabeleceu que o nosso corpo funciona como uma máquina de frequência, um sistema vibracional super complexo. Esse é o primeiro pilar. Depois, a gente entendeu que a glândula pineal age como uma espécie de antena biológica, sabe? Ela é capaz tanto de enviar quanto de receber informações do campo à nossa volta. E por fim, o terceiro e talvez mais importante pilar, a consciência é quem está no comando. É o verdadeiro operador por trás de toda essa engrenagem. É quem observa e direciona. Ok, isso tudo nos leva a uma pergunta bem direta, né? Se a gente é o operador e o nosso cérebro é a antena, como é que a gente faz para, de fato, mudar a estação? Como se escolhe a frequência que queremos sintonizar? É aqui que a parte prática realmente começa. Para a gente poder responder essa pergunta, a gente precisa primeiro entender a principal ferramenta que temos para fazer essa sintonia. E essa ferramenta é o nosso foco. E aqui chegamos no coração da nossa conversa de hoje. O foco não é uma coisa passiva, que só fica ali olhando o mundo passar. Muito pelo contrário. Ele é um instrumento ativo, uma ferramenta de sintonização. Então, a gente pode definir o foco da seguinte maneira. É a ferramenta ativa que direciona a nossa antena biológica para um campo de informação específico que existe ao nosso redor. Simples assim. Dá para pensar nisso como a verdadeira física da lei da atração. Mas olha, não tem nada de mágico aqui. O que existe, na verdade, é um mecanismo bem preciso que a gente pode chamar de associação de onda. Tá, mas como é que essa tal de associação de ondas funciona na prática? Como que o nosso foco, que parece uma coisa tão pequena, tão sutil, consegue amplificar uma realidade inteira? Vamos dar uma olhada nesse mecanismo. Vamos usar um exemplo que, infelizmente, é bem comum. Imagina o ato de focar de forma persistente num pensamento, numa frequência, do tipo eu não sou bom o suficiente ou eu não vou conseguir. Então, ao manter o foco nessa frequência, a nossa antena biológica começa a sintonizar com todo o espectro mental que corresponde a ela. Ela se conecta ao que a gente pode chamar de psicosfera, que é basicamente o campo de informação coletivo, onde todos os pensamentos e emoções parecidos com aquele já existem. Esse processo todo acontece em 3 passos bem claros. Primeiro, a sintonia. O foco no pensamento de medo, por exemplo, gera uma vibração inicial, pequenininha. Segundo, a associação. Essa pequena vibração se associa com a energia de medo que já existe lá fora, no campo coletivo. E terceiro, a amplificação. A frequência volta para quem emitiu, só que agora muito mais forte. É como um diapasão, sabe? Uma pequena vibração inicial ressoa com o campo, que devolve a onda de volta, só que amplificada. Então, o ponto crucial é este aqui. E é muito importante entender isso. O foco não cria a realidade do nada, do zero. O que ele faz é selecionar, sintonizar e amplificar uma realidade que já existe como uma possibilidade, como um potencial, lá no campo de informação. E claro, isso tudo nos leva à nossa conclusão, e ao primeiro passo realmente prático, porque ao compreender esse mecanismo, a gente recebe uma responsabilidade fundamental sobre a nossa própria experiência de vida. A lição, no fim das contas, é bem direta. Onde a atenção é colocada, é para lá que a antena aponta. E é exatamente essa a realidade que vai ser amplificada e percebida. Agora, isso leva a um problema bem comum. Muita gente, quando aprende sobre isso, comete um erro crucial. As pessoas tentam sintonizar a antena diretamente, sabe? Ficam se preocupando com a pineal, com técnicas para antena, quando, na verdade, o trabalho é sintonizar o operador. É a própria consciência que precisa ser ajustada. O que naturalmente nos deixa com a pergunta final para nossa próxima conversa. Se o poder todo está no operador, qual é então o foco correto? Onde exatamente a gente deve colocar a nossa atenção para poder sintonizar a realidade que a gente de fato deseja?